O Dáquila Pesquisas acaba de divulgar imagens extraordinárias no sentido arqueológico e assustadoras, se a gente parar para imaginar o que aconteceu no passado da Terra e o que tem de oculto por aí que a maioria das pessoas não sabem. Eles divulgaram vídeos, fotos de crânios alongados e esqueletos de indivíduos que estima-se ter mais de 4 metros de altura, possivelmente dos Anunnaki, né, de uma raça extraterrestre que visitou a Terra no passado e muitos deles ainda estão aqui. E esses crânios alongados foram encontrados aqui no Brasil, na localidade, em uma das localidades, melhor dizendo, que abrange o território de Ratanabá. Nós vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos olhar essas imagens, e enquanto eu solto a vinheta, você já aproveita para deixar seu comentário aí para ajudar no engajamento, o like também é muito importante, e se é novo, se inscreve e ativa o sininho. A maioria das pessoas, quando olharem essas imagens, muito provavelmente vão dizer que é falso, que é fake, que foi montado. Ah, isso aí não é verdade. Isso aí foi armação lá do Urandi, do pessoal lá do Dáquila, o pessoal do ET Bilu e afins. No entanto, meus amigos, essas mesmas pessoas que apenas falam isso são as mesmas que são incapazes de apresentar argumentos sólidos, que não tem ali ataque ad hominem, né? Que não tenham ataques pessoais, que não puxa a boa e velha carta do ET Bilu e tal. Eles não apresentam argumentos sólidos e tampouco estão dispostos a fazer a pesquisa de campo e ir lá comprovar por conta própria esses crânios e os outros elementos envolvendo aí a descoberta de Ratanabá. E quando as análises de laboratório e tal vierem à tona sobre esses crânios aí, e for comprovado, né, de maneira científica, para os mais céticos eu me refiro, que os crânios são realmente verdadeiros, eles vão dizer, não, isso aí era alguma tribo que vivia aqui no Brasil, e essa tribo fazia aquele ritual de alongar o crânio, ficar apertando o crânio do bebê, né, desde tenra idade, para que o crânio ficasse alongado. É uma prática comum em muitas tribos da Terra e tal. Lembrando, esse tipo de crânio aí, gente, foi encontrado em vários locais da Terra. Agora, o que chama a atenção nessa descoberta não é somente o formato dos crânios, tá? Mas sim o tamanho e também os esqueletos que foram encontrados, né? E também outros artefatos que o pessoal de Dáquila encontrou ali, como por exemplo essa esfera ali, ó, que é visivelmente algo produzido artificialmente. No vídeo lá eles explicam direitinho, tá? Eu só estou exibindo aqui as fotos que foram mostradas no canal Rafael Hungria. Quem quiser ver o vídeo, né, esse vídeo aí, a explicação do passo a passo, é só ir lá no canal do Rafael Hungria que vocês vão ver as imagens em vídeo, tá? Olha aí o crânio já limpinho, né? Um dos crânios, né, já limpinho. Olha o tamanho disso, gente. É muito grande. Tem gente que vai puxar a carta na manga aí. Ah, mas os crânios lá que foram encontrados no Peru, os crânios foi comprovado que não era de alienígena, que era de um costume antigo, que as pessoas tinham de apertar o crânio das crianças e tal. Gente, saiu agora, recentemente, né, um outro relatório, uma outra rodada de pesquisas e experimentações, e não encontraram nenhuma espécie de fratura ou nenhuma espécie de pressão externa que os crânios receberam, teriam supostamente recebido. Porque para você fazer esse alongamento artificial dos crânios, você tem que enrolar a cabeça do bebê e tal, desde pequeno, e apertando até para o crânio alongar, tá? Só que o que acontece? Nos novos exames que foram feitos, não encontrou nenhuma espécie de fratura, nenhuma espécie de rompimento e nada
que explicasse uma pressão interna, não foi encontrada evidências de pressão externa, melhor dizendo, de que algo estava comprimindo o crânio até ele se alongar. Fora alguns outros padrões anormais que foram encontrados ali em testes de DNA e afins e tal, que mostraram que tudo indica que os crânios que foram encontrados em Paracas, no Peru, nasceram daquela forma. Ou seja, as pessoas que possuem, ou seres que possuíam aqueles crânios, nasceram daquela forma. E o mais interessante, meus amigos, é que em todas as culturas da Terra, em todas as culturas da Terra, em todos os continentes, você encontra gravuras muito antigas, né, desenhos, escritos e várias outras formas de documentação histórica de pessoas que tinham os crânios alongados. Você encontra isso no Egito, você encontra isso aqui na América Latina, você encontra isso nos Estados Unidos, você encontra isso na Europa, você encontra isso na China, ou seja, em todos os lugares da Terra há registros históricos, que muitos chamam de lenda e afins, né, as gravuras, os desenhos, de pessoas com crânios alongados. E essas pessoas com crânios alongados, a grande maioria das gravuras, mostram em posição de poder, o que faz conexão com a teoria dos antigos astronautas de que os filhos dos aliens, ou os próprios aliens, né, que reinaram, que construíram a civilização como nós a conhecemos no passado, né, que deram ali o princípio, o discernimento do que era civilização para os povos antigos, e os seus descendentes ficaram governando. Eu explico isso lá no canal Kami Inocente, lancei uma série recentemente chamada Faraós, Filhos de Aliens. Se você não assistiu essa série, é de extrema importância que você assista, que você vai entender muita coisa. E também nos remonta ali a Gênesis 6, ao livro de Enoque e outros textos da literatura apócrifa do contexto judaico-cristão, que falam que os filhos dos anjos, com as mulheres humanas, se transformaram nos gigantes do passado, não somente de altura, mas também aqueles que governaram a terra. Então tudo faz uma conexão. E esses crânios aqui que foram apresentados pelo Dáquila realmente é algo extraordinário. Eu já havia visto algumas imagens de outros crânios que eles haviam encontrado, né? Em off, o Rafael Hungria havia me mostrado algumas coisas e tal, mas não haviam divulgado ainda. E agora eles começaram aos poucos a soltar essa informação. Essas imagens que vocês estão vendo aqui, ó, é do próprio Urandi, né? Esse cara que está aqui com uma lanterna na mão, é o próprio Urandi entrando em uma dessas cavernas, em um desses túneis subterrâneos de Ratanabá, e ele acaba vendo ali um desses crânios, e por questões de burocracia governamental, ele não mexe nesse crânio aí que foi encontrado. Ele explica isso no vídeo, nós não vamos mexer aqui por causa do IFAM e tal, tem que deixar do jeito que tá, até os caras virem aqui, para os caras comprovarem que é um achado arqueológico e tal, e tal, e tal, e tal. Eu acredito que esse crânio aqui, ó, esse crânio aqui, que já está praticamente limpo e tal, pode ter sido, provavelmente, um crânio que o IFAM, que é um órgão do governo, já analisou e tal, mas não divulgou. Ele foi lá, analisou e tal, é realmente isso aqui, mas não divulgou. Por que não divulgou? Bom, é um tipo de informação que você não vai encontrar na TV. Você pode perceber uma coisa? Os crânios de Paracas, alguns crânios que foram encontrados ali na África, crânios que foram encontrados na Europa, você não viu nenhuma matéria sobre isso. Se teve, foi muito pouco. Você não viu e nem verá matéria do Jornal Nacional, por exemplo, dando aquela enfatizada, né? Logo no início do jornal começa aquela música toda glamurosa do Jornal Nacional e o William Bonner, crânios alongados foram encontrados em não sei aonde. Você não vai ver isso. Por que eles não fizeram isso e por que eles não vão fazer? Porque existe, né, uma espécie de pacto governamental entre os poderes de que esse tipo de informação seja abafado o quanto antes. E enquanto ficar somente na internet, enquanto ficar somente aqui nas redes sociais, ganha aquela atmosfera de teoria da conspiração, ganha aquela atmosfera de será verdadeiro, será falso. E se for verdadeiro, pessoas como Sérgio Sacani e o Rodrigo Silva, e também
Doutor Pirula, o que eles vão falar? Eles vão falar, não, isso aí é de um costume antigo dos povos lá e tal. Tudo bem, agora explica o tamanho desses esqueletos e desses crânios que foram encontrados. Ó, vou mostrar para vocês aqui um esqueleto. Tá? Primeiro, olha só, isso aqui é um raio-x, tá? Do crânio. Bem interessante isso aqui, tá? A princípio, a olho nu aqui, você não consegue ver nenhuma espécie de fratura ou algo do tipo, porque veja bem, ó. Quando vocês podem pesquisar, não precisa acreditar em nada do que eu tô falando aqui, tá? Ah, você tá ganhando lá dinheiro do Dáquila, que nem sei o quê. Não, velho, não tô. Você pesquisar aí, você vai ver vídeo meu descendo pau nos caras antes aí. Depois eu vi que o trabalho dos caras é sério, tá? Vamos lá. Quando você faz artificialmente, né, essa questão de apertar o crânio, gerar pressão no crânio para que ele se alongue, no raio-x iria aparecer alguma espécie de fratura demonstrando isso. E aqui já não demonstra. E olha que esses crânios aí têm bastante tempo. Né? Falta aí o Dáquila apresentar a datação, né? Os dados ali de carbono, enfim. O que acontece? Por que se faz isso desde bebê? Justamente porque a cabeça do bebê ainda está em formação, né? Você vê que o bebê ainda tem aqui aquele negócio molinho aqui em cima, é moleira que chama, não lembro. E olha que Saurikido nasceu tem 3 aninhos só, né? Eu nem lembro mais os nomes. Tudo molinho. E aí isso vai moldando a cabeça da criança tal, só que fraturas e anomalias no crânio vão aparecendo. Você entendeu? E esse tipo de procedimento, mesmo sendo artificial, gera também, fora dessa conversa de alienígena, fora essa conversa de híbrido, fora essa conversa de Gênesis 6, livro de Enoque, fora isso, gera uma pergunta muito interessante. Por que eles faziam isso? Aí você pergunta para os povos que faziam esse tipo de coisa, aí você encontra a seguinte resposta: não, nós queremos nos parecer com os deuses. Tá, esses deuses que existiram antes, eles tiraram de onde? Do círculo verrugoso? Tiraram essa ideia do círculo verrugoso? Sabe? Eu sempre parti da ideia, isso desde criança, né? Que toda lenda, todo mito, toda história, ela saiu de algum lugar. Alguma coisa aconteceu. Tá? Só nem entrando no que eles chamam de teoria da conspiração, já é muito fácil refutar essa turminha aí que só repete o que leu ali na cartilha e não tem pensamento crítico. É muito fácil. Até um imbecil como eu senta numa mesa assim, ó, com Pirula, com Sacani e com Rodrigo Silva ao mesmo tempo. Imagina um podcast, tá? Eu aqui, um imbecil aqui, sentado com os 3 maiores nomes da ciência brasileira do mainstream. O Rodrigo Silva, o Pirula e o Sacani. Até um imbecil como eu, apresentando essa argumentação aqui, os caras vão se enrolar todo para poder responder. Agora vamos ver aqui o que o Dáquila falou a respeito disso, tá? Tá aqui uma das imagens do LiDAR de Ratanabá, de uma das áreas de Ratanabá. Comprovados, cientistas confirmam descoberta edificações milenares conhecidas como Ratanabá na Amazônia. Né? Tá aqui o LiDAR, eu já falei sobre isso. Quem quiser leia. Aqui algumas quadras, como vocês podem ver. À esquerda, aqui abaixo, né? Em cima é uma imagem ilustrativa, tá? À esquerda é a imagem aérea normal, tal, com a mata cobrindo tudo, né? Umas quadras perfeitamente divididas, e ao lado aqui é a imagem do LiDAR, né? Mostrando o raio-x do que está por baixo. E você consegue ver aqui como se fossem quarteirões perfeitamente alinhados. E você não precisa ser nenhum especialista para ver que isso não foi criado pela natureza, que isso é algo artificial, produzido artificialmente, planejado e construído. Houve intervenção nessa área, ou foi intervenção humana ou de outra coisa, mas aconteceu. Aí, você vem aqui, meu negócio aqui travou, voltou agora. Aí você vem agora para cá,
Você tem mais essa imagem aqui mostrando a avenida aqui, né, a extensão. O texto tá pequenininho aqui na tela, não vou conseguir ler para vocês, mas quem quiser ler, dá um print aí, dá uma lida. Quero adiantar o vídeo, pronto. A última foto que vocês estão vendo aí à direita são fotos de esqueletos. Um dos esqueletos, ou dois esqueletos mais ou menos, que tá dando para ver nessa foto. Me refiro à imagem verde, tá? A imagem do meio eu mostrei para vocês, a imagem da esquerda eu não mostrei. Olha só o que está escrito. Na sequência foi utilizado um GPR, Radar de Penetração no Solo Georradar, que utiliza ondas magnéticas de alta frequência para localizar objetos e estruturas subsolo. Exatamente no local onde a água desaparece foram identificadas galerias, indicando que a água foi canalizada para seguir para dentro das galerias. Ou seja, os caras, dentro desses túneis de Ratanabá, os caras fizeram um sistema de água encanada há muito tempo atrás. Foram localizados dezenas de buracos nas extremidades de várias quadras, com 8, 27 até 48 metros de diâmetro, profundidade ainda em averiguação. A maioria desses buracos possui forma espirada e todos estão próximos às redes de galerias identificadas pelo GPR. Nas proximidades dessas construções, os pesquisadores encontram alguns esqueletos de gigantes e diversos crânios, sendo que a maioria são alongados, tanto na horizontal quanto na vertical. Se você fazer uma pesquisa em inglês, em português você não vai encontrar quase nada. Tá? Vai ali no Google Tradutor, pesquisa o que eu vou falar aqui em inglês, aí você bota no Google Tradutor, copia e pesquisa em inglês, depois bota para traduzir que você vai achar mais coisa, tá? Existem relatos, documentos, que foram considerados não documentos, né, mas são escritos antigos, né, século XV, século XIV, século XVI, século XVIII, século XIX, início do século XX. Você tem ali documentos e escritos de ossadas gigantes que foram encontradas. Nos Estados Unidos mesmo, você tem ali ossadas, você tem... Estou falando de registros, tá? Que ficaram escritos. No entanto, esses registros foram desacreditados. Não, o registro realmente é escrito, mas isso aí é história inventada. Registros que até foram publicados em jornais da época. Ah não, isso é conversa fiada, foi lenda urbana que os caras criou lá. Aí você tem... o relato dos índios, os nativos americanos, falando, olha, existem pessoas gigantes que moram em nosso meio. Existem registros escritos ali do século XVI e do século XVII de navegadores espanhóis e também ingleses que vieram aqui para a América, né? Uma turma foi para a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, outra turma veio aqui para a América do Sul, México, essas áreas aqui, né? Guatemala e tal. O que acontece? Há registros desses caras chegando e se deparando com seres gigantes vivos, índios enormes, com 4, 5, 6 metros de altura. Mas isso aí faz parte da arqueologia proibida, né, da teoria da conspiração. Aí você vai para a Europa, você tem também vários registros, principalmente ali do século XIII também tem uma coisinha ou outra da Idade Média, mas tem mais coisas do século XVII, XVIII, dizendo que foram encontradas ossadas gigantes lá. Mas tudo isso foi abafado. Pode pesquisar em inglês aí, não precisa acreditar em mim não. Pesquisa em inglês, vocês vão encontrar artigos, vocês vão encontrar revistas antigas, vocês vão encontrar manchetes de jornais. Vocês não precisam acreditar em nada do que eu estou falando. Vamos lá. Tem as fotos mais ampliadas aqui. Esse esqueleto aqui eu não cheguei a ver, que ele parece que está fossilizado. Né? Parece que ele está fossilizado. Tem talvez esse esqueleto aqui, talvez, tá? Talvez esse esqueleto aqui pode ser uma produção artificial, né? No sentido de que fizeram aquele negócio que eu falei com os bebês, aí a pessoa cresceu, porque aparentemente tem uma fratura aqui, mas não é confirmado, eu estou só especulando, né? E o tamanho também do crânio pode refutar aqui o que eu estou teorizando. Olha só os esqueletos ali. Né? Parece que aqui eu estou vendo uma cabeça e você tem ali os esqueletos tudo grandão e tal. E aí você tem a descrição aqui, ó. Segundo a análise preliminar, os esqueletos correspondem a indivíduos de 4,9 até 12 metros de altura.
E aí, como é que você vai divulgar uma coisa dessa? Agora imagina uma coisa dessa sendo comprovada em laboratório, na frente, na cara ali, seu Pirula, Dr. Rodrigo Silva e Sérgio Sacani, da Santíssima Trindade do conhecimento mainstream. Imagina. Cara, eu até acharia legal, o pessoal do Dáquila aí, é uma sugestão, eles podem acatar ou não. Até porque não tem obrigação, eles também não têm obrigação de provar nada pra ninguém, mas já que eles estão dando na cara a tapa, eu acho que é melhor calar a boca de muita gente. Quando isso aí for pro laboratório, convida esses 3 caras pra irem, pô. Convida o Pirula, convida o Sérgio Sacani, convida o Rodrigo Silva pra ir lá na hora no laboratório, ver o que foi encontrado, os crânios, esqueletos e tal. Eles verem entrando no laboratório, manda eles, sei lá, sugerirem um laboratório. O Pirula parece que trabalhou em laboratório, manda ele lá olhar. Depois vê o resultado e filma a reação deles. Seria muito interessante, né? É uma descoberta inédita, ajudará a criar uma importante linha do tempo para a origem da humanidade, principalmente no Brasil. Essa parte da pesquisa é tão importante que Dáquila Pesquisas fará um estudo mais detalhado nos próximos meses. Tá aí, ó, outra formação de Leider, né, que possivelmente encontra estruturas piramidais nessa região aí onde foram encontrados esses crânios. E você encontra isso no México, você encontra não só as formas, né, mas também crânios alongados no México, aqui na América do Norte, na Europa, na África, enfim. Olha, eu não vou mais falar muita coisa, eu acho que foi mais para passar informação para vocês mesmo, e deixo aí agora para que vocês comentem, tá? Se acharem informação relevante, compartilhem. Vai lá no canal do Rafael Hungria, tem esses vídeos lá, vocês podem ver os vídeos dessas imagens que eu mostrei aqui. Pesquisa aí no YouTube Rafael Hungria, com H. Vai lá, olha. Tem o vídeo. Tem 3 vídeos lá, até o momento que eu gravo esse vídeo aqui. Tem 3 vídeos lá que eu vi. Tem uma live, tem outra conversa com um arqueólogo, se eu não me engano. Né, e tem outros vídeos mostrando aí esses crânios que foram encontrados lá. Um grande abraço para você.